Romanos capítulo de número 5. Eu vou ler do versículo 1 a seguir. E a mensagem que eu tenho para falar com você nessa manhã é uma mensagem muito poderosa. É uma mensagem que vai mudar a sua vida. Romanos 5, 1 a seguir. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça. Interessante, né? Que sempre para a graça, para você ter acesso à graça, você precisa da fé. Então ela não é tão irresistível quanto dizem por aí, né? Você precisa da fé para ter entrada na graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos fora dado. Eu quero que todos vocês repitam comigo: nos gloriamos nas tribulações. Diga mais uma vez: eu me alegro nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Amém? Diga comigo: nessa manhã, Deus vai usar o meu pastor para falar comigo. Amém. Eu quero que você solte sua Bíblia. Se você está de óculos, coloque as suas duas mãos nos óculos. Se você não está, coloque as mãos sobre os olhos. E agora você vai fazer isso aqui, ó. Faça isso, ó. Você que está com a mão na frente dos olhos, você faz isso. Você que está de óculos, tira o óculos. Amém? Eu quero falar com você hoje sobre uma mudança de foco. Imagine comigo, se você tem um óculos vermelho, e quando você olha, tudo que você vê será vermelho. Se a lente do seu óculos é amarelo, quando você olha, tudo que você vê é amarelo. Se você tem um óculos azul, tudo que você vê é azul. Quando você está de óculos escuro, tudo fica mais escuro. O que eu quero dizer com isso? É a maneira como a gente vê. Os óculos da vida que a gente usa. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele nos dá uma nova visão, uma nova maneira de olhar para as tribulações da vida. Paulo nos dá um novo olhar, um novo ângulo, uma nova ótica, uma nova perspectiva, uma maneira diferente de ver a tribulação. Interessante que ele fala que nós devemos nos alegrar na tribulação. Pastor, o que é tribulação? Tribulação são angústias. São tempos de aflições, de aperto na alma, tempos de aborrecimento, de pressão causada por circunstância que vem até dar aquela dor fina assim no peito, aquela tristeza, sabe, aquela sensação de impotência, de que você não pode fazer nada, você se sente completamente incapaz diante daquela situação. Isso é tribulação. E Paulo está dizendo que nós devemos nos alegrar na tribulação. Sabe, eu me identifico muito com essa palavra, porque eu vivo isso aqui. Isso aqui é uma tônica na minha vida. Paulo diz que a tribulação
ela produz a paciência, paciência produz experiência, experiência produz a esperança. Paulo está falando da tribulação. Tribulação é um sentimento forte, uma pressão forte. Tribulação, meu irmão, não é ver seu time descer para a segunda divisão. Isso não é tribulação. Isso não é tribulação. Ah, não é? Ah, fulana terminou o namoro comigo. Há quanto tempo? Não, não está namorando. Tem 2 semanas. Eu estou sofrendo, eu vou morrer. Sabe, isso não é tribulação. Tribulação não é você... Ah, eu não tenho uma roupa boa para ir àquele casamento. Minha vida é um sofrimento. Não, isso não é tribulação. Tribulação é sofrimento, é angústia. Tribulação é você olhar para uma situação que te faz sofrer tanto, que às vezes você tem dificuldade para dormir, acorda no meio da noite pensando naquilo, ou às vezes nem dorme. Sabe, a ansiedade é tão grande que você não tem fome, você não consegue se alimentar. Sabe, isso é tribulação. Paulo está dizendo que nós devemos nos alegrar na tribulação. Por quê? Porque a tribulação, ela produz em nós paciência, experiência, e ela produz em nós esperança. E Paulo, então, agora, na maneira como ele coloca isso para os romanos, ele começa a falar comigo e com você que nós precisamos mudar as nossas lentes. Nós precisamos ver a tribulação de um outro jeito. E a primeira coisa que eu entendo nesse texto é como ele trata a tribulação. A bem da verdade, Romanos capítulo de número 5, versículo de número 3, ele nos diz o seguinte: sabendo que a tribulação produz. Diga comigo, a tribulação produz. Diga, a tribulação produz. O foco de Paulo não está na tribulação. O foco de Paulo não está no sofrimento, não está na angústia, não está na pressão causada pela tribulação. O foco de Paulo está naquilo que a tribulação produz. É o que ela está produzindo. Não é necessariamente a tribulação, mas o que a tribulação produz. Não é a tribulação. Não se trata de tribulação, mas se trata daquilo que ela está produzindo. É o verbo aqui que é importante. Produção. E a pergunta que eu faço é: o que a tribulação que você tem passado está produzindo dentro de você? O que ela está produzindo em você? Há pessoas que passam 1 ano em tribulação e quando sai, ao invés de sair mais sábio, mais experiente, mais humilde, mais disposto a servir a Deus, ele sai uma pessoa áspera, amarga, de mal com a vida, mal-humorada, ingrata, revoltada. Então não é a tribulação, é o que a tribulação produz. Ao invés dele sair de uma tribulação, dizendo: olha, eu tive essa lição, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo e aquilo outro. Ao invés de ele sair da tribulação com algo que ele aprendeu, ele sai de uma forma ruim. Paulo está dizendo que a tribulação produz. Tribulação produz. E o que ela produz, o que ela faz, o foco não é a tribulação, mas é o que ela produz. Porque a tribulação, ela passa. Tribulação passa. Mas o produto da tribulação permanece na nossa vida. Pastor, passei uma tribulação no meu casamento. Pensa num sofrimento, pastor. Pensa numa vida que eu passei no meu casamento. Meu marido me espancava, meu marido me batia, ele me traía, ele fazia coisas horríveis. Pastor, meus filhos, sabe, aconteceu de tudo. A pergunta que eu te faço é: aquilo passou. Mas a pergunta é: o que aquilo produziu? O que aquilo produziu na sua vida? E o que está produzindo na sua vida? Porque aquilo que produz, aquilo que é produto da tribulação, pode definir
não pode, definirá o seu futuro, vai definir a sua vida. Então não é a tribulação, é o que ela está produzindo, é o que ela produziu. Eu gosto, quando eu falo disso, de citar o milho de pipoca. O mesmo fogo que faz o milho se transformar em pipoca é o mesmo fogo que faz o milho se transformar em piruá. Sim ou não? O fogo é a tribulação. Agora, o que está produzindo na sua vida? O que está produzindo? Essa que é a pergunta que não pode se calar. Paulo estava dizendo que nele a tribulação, ela produzia paciência, que produzia experiência, que produzia esperança. O que a tribulação tem produzido em você? Quando você está passando por uma situação complicada, de sofrimento, de dor, de impotência, você não pode fazer nada, você não tem capacidade, não tem recursos, e ainda que tivesse, não conseguiria. O que isso produz em você? 3 coisas você precisa saber com relação à tribulação. Primeiro, é que não é se você passará por tribulação. Não. Você não vai. Não é, pastor, será que eu vou passar? Não é se, não. Você vai passar. Você passará por tribulação. Não é se, é quando. Tem coisas na vida que você precisa passar. Isaías 43, versículo 2, diz: quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Quando passares nem chama alguma arderá em ti. Não está falando se você passar pelas águas, se você passar pelo fogo. A Bíblia não está falando isso. A Bíblia está falando que você vai passar. Jesus, ele não disse, talvez vocês tenham tribulações no mundo, aflições. Não. Há quem diga que na Bíblia existem 8.000 promessas. Eu acredito, deve ter isso mesmo, ou até mais um pouco. Só que, dentre as 8.000 promessas, tem uma que é assim: no mundo tereis aflições. Essa é uma promessa. Então não é se, é quando. E quando isso acontecer na minha vida, como é que eu vou lidar com essa situação? A segunda é que toda tribulação tem prazo de validade. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e sereis tentados numa tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha só, tereis uma tribulação de quantos? 10 dias. Noé passou por uma tribulação de 40 dias no dilúvio. Israel, 40 anos no deserto. E a grande tribulação, o reinado do anticristo, que está breve para acontecer. Quando nós cantamos o rei está voltando, nós também sabemos que o anticristo já está por aí. E a Bíblia fala de 7 anos de grande tribulação, sendo 2 períodos de 3 anos e meio. 3 anos e meio do anticristo, do falso profeta, da besta, eles conquistando os moradores da terra, e depois 3 anos e meio de caos. Mas o que eu quero que você entenda é 10 dias, 40 anos, 7 anos. O que eu quero que você entenda é que tribulação tem tempo de validade, vai passar. Salmo 30, versículo 5, a Bíblia diz o quê? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você com esse texto? É que vai passar. Vai passar. Talvez você entrou aqui nessa manhã desesperado, sofrendo tanto, passando tanta luta, tanto sofrimento. Sabe, o que eu tenho para te dizer nessa manhã? Aguenta firme, vai passar. Amém? Vai passar. Eu me lembro de que uma vez eu estava
viajando, eu sofri um acidente muito violento na Fernão Dias, um engavetamento, e houve vítimas fatais, e eu estou aqui hoje por um milagre, porque um caminhão cheio de vaso sanitário, lavatório, tombou em cima do meu carro, foi a conta de eu sair, ele tombou. Foi um milagre. As pessoas pensaram que eu estava morta, chegaram dizendo no hospital, olha, está vindo pessoas mortas aí, tem um pessoal aí de um golvinho, eles morreram. E era eu, estava lá ouvindo aquilo, o pessoal falando, os bombeiros estão tentando tirar os corpos lá, a gente já tinha saído antes. E aí, eu pregando, anos depois, numa cidade, me levaram para almoçar na casa de um comandante do Corpo de Bombeiros, isso já no estado de São Paulo, muitos anos depois, e eu fui relatar para ele essa minha experiência, e ele virou para mim e falou assim, pastor, deixa eu te dizer uma coisa, quando isso acontecer, para, porque fumaça era o que aconteceu, provocou o acidente. Ele disse assim para mim, pastor, fumaça passa, você não passa. Chuva passa, você não passa. Enchente passa, você não passa. Então, quando você estiver numa situação dessa, para, porque aquilo passa. Se você tentar passar, você não vai passar. Passa. A fumaça que está na sua vida, ela vai passar. Essa poeira vai baixar. Essa tempestade, nós não estamos vendo aí fortes chuvas, granizo, relâmpagos, ventos, mas daí a pouco, passa. Eu e você precisamos ter essa consciência. Nós precisamos entender também que a tribulação, ela marca ciclos na nossa vida. Se eu pudesse falar assim, usar de uma metáfora, um relógio da nossa vida, um relógio grande que marcasse o nosso tempo de vida, eu poderia dizer que o ponteiro é a tribulação. Como, pastor? Sabe, a vida ela é feita de ciclos. E Deus usa tribulações para construir e desconstruir coisas em nossas vidas. Você nunca é o mesmo homem. Você jamais será a mesma mulher depois de passar por uma tribulação. Trabalha o caráter, trabalha a maneira. Coisas que você dava tanto valor na vida, depois de uma tribulação não tem tanto valor assim. Coisas que você desprezava, depois de uma forte tribulação, você passa a dar valor. A Bíblia nos diz, lá em João, capítulo 6, quando o capítulo 6 começa, diz, e depois destas coisas. Jesus estava vindo de João 5, onde ele cura um paralítico no tanque de Betesda, num lugar onde havia muita gente doente. Gênesis capítulo 15, a Bíblia diz, e depois dessas coisas veio o Senhor a Abraão. Depois dessas coisas, da confusão que aconteceu com Ló, o sequestro dele com os reis, aquela confusão lá em Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo de número 22, e depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão. Novamente. O que eu quero entender com isso, e depois dessas coisas, e depois de todo o sofrimento, e depois de toda a tribulação, vai vir uma palavra de Deus para você, te dando nortes, te dando rumos, te orientando. É isso que Paulo está tentando ensinar. Olha, não é a tribulação, mas é o que ela produz. É o produto da tribulação. Tribulações são marcos em nossas vidas, que marcam ciclos da nossa história. O foco de Paulo nunca foi a tribulação, mas o que ela podia produzir. Eu poderia associar esse texto a Provérbios capítulo 4, verso 23, quando a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Meu irmão, no meio de uma tribulação, se tem uma coisa que você tem que guardar com todas as tuas forças, é guardar o teu coração. Porque é do teu coração que procede as fontes da vida. As saídas da vida. As fontes estão aí. Eu e você precisamos ter esse entendimento. A tribulação, ela traz alguns benefícios para a nossa vida.
Sabe, a tribulação é interessante, porque ela mostra o que está no nosso coração. Você pensa que conhece as pessoas, mas você não conhece. Você conhece um homem, você conhece uma mulher, quando ele está passando por um grande problema. Aí você conhece ele. Não pensa que você conhece as pessoas que estão rindo, que estão alegres, que estão felizes. Não pensa que você conhece as pessoas lá do aniversário. Não, você conhece as pessoas no velório. Por isso, o pregador em Eclesiastes diz, melhor ir à casa do luto do que à casa do banquete. Deuteronômio capítulo 8, verso 2, a Bíblia diz, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Raramente alguém diz, eu vou abandonar Deus. Deus está fazendo tanta coisa boa para mim. Deus está me dando saúde. Deus está provendo os meios financeiros. Deus está me dando tanta coisa legal. Sabe, a minha vida está uma maravilha. Está tão bom servir a Deus que eu não quero nem saber de servir a Deus mais. Você não vai encontrar uma pessoa assim. Mas você vai encontrar pessoas falando assim. Sabe de uma coisa? Eu estou sofrendo tanto, eu estou passando tanta luta. Onde é que está Deus que não olha para mim? Onde é que está Deus que não ouve a minha oração? Onde é que está Deus que não faz nada por mim? Você vai encontrar gente assim. Porque Deus está falando que é no deserto que Ele nos coloca em situação para saber o que de fato está dentro do nosso coração. Você precisa entender que a tribulação, ela produz autoridade. A tribulação, ela te dá poder, ela te dá autoridade. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória excelente. Diga comigo, a tribulação produz peso de glória. Está vendo, mais uma vez, depois da palavra tribulação, vem o verbo produzir. Está muito claro, irmão. Não é o sofrimento, é o que ele está produzindo. Paulo está dizendo aqui agora que essa tribulação, ela produz em nós um peso eterno de glória. Esse texto ele nos mostra que enquanto há tribulação, há uma produção acontecendo em nós. 2 Coríntios 12:10 vai dizer, Paulo então diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, pois quando eu penso que estou fraco, aí então é que eu sou forte. Paulo está dizendo que as lutas, que as tribulações produzem glória de Deus. Porque você olha para a situação, sabe, você diz, eu não tenho como fazer nada. Eu não posso fazer nada, não depende de mim. A palavra glória significa, literalmente, peso. Quando você tem a glória de Deus, você tem peso de Deus. E as suas palavras passam a ter peso. A sua presença passa a ter peso. Atos 19, alguns homens judeus ambulantes tentaram expulsar demônios de um moço. E eles diziam, te expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O diabo disse para eles, conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? Ou seja, Jesus tem peso, Paulo tem peso, mas vocês não têm peso. Quando você passa pela tribulação, e guarda o seu coração, entende que aquilo ali é um tempo de Deus trabalhar em você, tenta não se revoltar contra Deus, mas entender o processo. Não o processo, mas a produção, o resultado final. Isso traz peso de glória sobre a sua vida. O texto diz, sua tribulação está produzindo para você um peso eterno de glória. Interessante que lá em Romanos capítulo 8, ele vai dizer, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18.
Paulo está usando a balança, ele está usando uma metáfora de uma balança. Ele compara o sofrimento, as aflições do tempo presente, as tribulações, ele compara elas com o quê? Com a glória que há de vir. Ei, é aí que mora o perigo. É aí que mora o problema. Preste atenção nisso. Não é a tribulação que você está passando. É com quem ou com que você está comparando a tribulação. Pastor, não entendi. Não entendi. Paulo está dizendo que quando ele passa por uma tribulação, ele compara a tribulação que ele está passando, o sofrimento, a angústia, o desespero, ele compara com aquilo que há de vir, com a glória que ele vai ter. E quando ele compara com a glória que ele vai ter, que ele terá, meu gerúndio é muito forte. Ele imediatamente percebe uma coisa. Ele percebe que aquilo que ele está passando, sofrendo, é muito pequeno diante do que está por vir. Qual é o erro nosso? Preste atenção nisso. Quando você está passando por um problema, escute isso. Isso aqui agora é chave. Vai virar a chave na sua cabeça. Preste atenção. Quando você está passando por algum problema, algo que te incomoda, algo que traz angústia, que traz choro, que traz uma situação muito ruim para você, o que você faz? Você olha para quem está vivendo os melhores momentos da vida dele. E aí você olha para aquela pessoa, vivendo os melhores momentos dela, e você olha para você e diz, a vida não presta. Deus ama uns e não ama outros. Você está entendendo? Ouça isso. Quando eu estou passando por um problema, quando eu estou passando por uma tribulação, eu tenho que tomar cuidado com a comparação. Eu tenho que comparar com quem está pior do que eu. Porque quando você está passando por uma enfermidade, quando você está passando por uma situação difícil, uma situação complicada, você olhar para uma pessoa que está vivendo ali aquele tempo de saúde, de paz, de provisão, de prosperidade, de paz no lar, quando você está vivendo situações assim, você olha e fala, minha vida não presta. Mas quando você está passando por uma situação difícil, e você olha para quem está pior do que você fala, gente do céu, eu sou feliz e não sabia. Você está entendendo? Paulo, ele está mostrando, não é a tribulação. Sabe quando você passa por uma situação complicada, que te desagradou, não podia ter acontecido. Aí você pensa em coisas piores, você vira e fala, mas está ruim, mas está bom. Está ruim, mas poderia ter sido pior. E quando eu olho que poderia ter sido pior, eu me alegro. Eu consigo me alegrar na tribulação. Eu consigo me alegrar na tribulação quando eu estou passando por um problema financeiro e eu olho que o outro está passando fome, não tem nada para comer em casa. Eu consigo me alegrar na tribulação quando eu estou enfermo e quando eu vou aos hospitais e eu vejo pessoas que estão muito piores do que eu estou passando. Paulo está querendo mostrar para mim e para você que o foco não é a tribulação, é o que ela produz. Ah, pastor, mas Paulo teve uma tribulaçãozinha mais ou menos, o senhor não acha não? Tá, tudo bem então. Eu vou ler para você como é que foi a tribulação de Paulo. 2 Coríntios capítulo 11, vai dizer o seguinte, versículo de número 22. Versículo 23. São ministros de Cristo? Também eu. Em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 50 quarentenas de açoite menos um. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos em rios, em perigos de ladrões, em perigos em minha própria nação, em perigos nos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos,
em trabalhos de fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e em sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez, além das coisas exteriores que me oprimem, cada dia eu ainda tenho que cuidar de todas as igrejas. É esse moço que está dizendo: alegrai-vos na tribulação, porque ela produz paciência. Ela produz paciência. Então não é a tribulação, é o significado que eu dou a ela. O significado que você dá a um acontecimento tem poder de te projetar ou tem poder de te arruinar, porque a tribulação em si, ela passa, ela vai passar. Eu preciso entender, em terceiro lugar, que além da tribulação me dar, colocar sobre mim peso de glória e poder, autoridade. Por que autoridade? Porque ela gera paciência. E a paciência gera experiência. E quem tem experiência, hoje usa-se muito uma palavra, fugiu que agora no mundo, expertise. Usa-se muito, hoje é uma palavra muito comum, expertise. Expertise é empoderamento. E você tem expertise quando você tem experiência. Puxa, eu tenho muita expertise em dirigir, porque você é um motorista experiente. Eu tenho expertise em cozinhar, porque você tem experiência em cozinha. Ou seja, a experiência te dá poder. A experiência te dá autoridade. Mas uma coisa que me chama a atenção também é que depois que você passa por uma tribulação, você passa a ser seguido. Salmo 23, a Bíblia vai dizer o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tua vara e o teu cajado me consolam. O vale da sombra da morte é a tribulação. Mas depois que você passa pelo vale da sombra da morte, o que acontece? Preparas um banquete, uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça e o meu cálice transborda. Mas o versículo que eu mais amo é o 6, quando diz o seguinte: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Levante sua mão direita, diga: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É você que vai seguir a bondade? É você que vai correr atrás da misericórdia? Não. Depois que você passa pelo vale da sombra da morte, misericórdia e bondade passam a te seguir. Elas passam a te acompanhar. A graça de Deus, o favor de Deus te acompanha. É como José, como eu preguei domingo, não tem nada a ver com revelar, não tem nada a ver com realizar meus sonhos, não tem nada a ver. José, quanto mais, cada episódio na vida dele parece que o distanciava cada vez mais do seu sonho. Não é eu ir atrás dos meus sonhos, não. Nunca foi, nunca se tratou disso. É os sonhos que correm atrás de você quando você tem vida com Deus. Quando é o Senhor que é a tua companhia no vale da sombra da morte. Você não tem que seguir, você é seguido. É o que diz Deuteronômio 28. As bênçãos te alcançarão. Elas vão te alcançar. Elas andarão atrás de você. Em último lugar, tribulação produz plataforma de lançamento. Essa é boa, né? Eu estava meditando nessa palavra. Produz plataforma de lançamento, produz trampolim. Hebreus capítulo 10, 13, vou ler apenas esse versículo, não vou me deter no contexto, mas diz assim: daqui em diante, esperando que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. A Bíblia está dizendo que os nossos inimigos serão colocados como estrados dos nossos pés, quando nós estamos em Cristo, assentados em Cristo e com Cristo. O que é um estrado? O que é um estrado? Há uma tradução que diz apoio. Apoio. Olha aqui o estrado o estrado. Isso aqui é um estrado, estou em cima. Você já observou que quase todas as plataformas, ela é feita de coisas que não prestam? Por exemplo, essa plataforma aqui. O que tem aqui debaixo? Entulho. Escombros. Tem uma outra coisa que eles colocam, uma coisa, escória. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você entende isso, quando você entende
entende que a tribulação, ela produz plataforma para você, você começa a observar que quase todas as plataformas, elas são recheadas de escombros, escórias, entulhos. Toda vez que o inimigo tentar colocar entulho, escória na sua vida, em forma de tribulação, sabe o que vai acontecer? Vai se transformando em plataforma para você subir. É isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 35, versículo 37, lembra daquele versículo, Romanos 8, versículo 37, mas em todas essas coisas, somos mais, diga comigo, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Aí eu te pergunto, que coisas? Que coisas? Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a tribulação que está vindo sobre você. Mas eu quero que você saia daqui hoje com um entendimento. Não é a tribulação, é o que ela produz. É isso que você tem que estar atento, ao que ela está produzindo. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha história. O senhor não conhece o meu passado, de onde eu vim. Não era bom. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É por causa dessa história, é por causa deste passado, que você foi perdoado. É por causa dessa história e desse seu passado, que você foi lavado no sangue de Jesus Cristo. É por causa dessa história e desse passado que a graça te alcançou. E porque a graça te alcançou, a Bíblia diz o seguinte, por causa desse teu passado, a Bíblia vai dizer o seguinte para você, em Romanos capítulo 5, 20, eu termino com esse versículo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos nos colocar em pé nesse momento.